eu sou a Juliana Paiva, sou analista na Vita Investimentos e hoje eu tô aqui em mais um episódio do Que Mercado é Esse com o Arthur Melo e o Tarcísio Santos, que ambos são sócios aqui na Vita também. Bom, o tema de hoje vai ser sobre os mercados em 2023, então eu gostaria que vocês dessem a visão de vocês, um panorama geral de como foi, de como o mercado como um todo se comportou em 2023, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Acho que, começando aqui, o interessante é que no começo do ano existiam dois grandes calls, consensos de mercado, né? Principalmente lá fora, que era os Estados Unidos vai entrar em recessão, porque o Fed subiu os juros, a maior juros em 22 anos, e a China, com a reabertura da economia pós-Covid, ia crescer bastante, né? E os dois foram completamente frustrados, né? Os Estados Unidos não entrou em recessão, muito pelo contrário, o PIB acelerou durante o ano, está crescendo agora absurdamente a 5%, uma coisa impressionante. Os primeiros trimestres foram a 2%, que já é acima do potencial. E a China, por problemas internos, problemas do mercado imobiliário lá, etc., está parado e estagnado, né? E os mercados lá indo muito mal. No Brasil também foi um ano bem atípico. Foi um ano pós-eleições, né? E você tinha muita expectativa como que o novo governo ia se comportar. O mercado, no começo do ano, entrou pessimista. Você teve um evento importante, que foi o evento de Americanas e de Light. Enfim, fraudes no balanço e uma recuperação judicial importante. Então, isso fez com que o mercado, principalmente nos 2 primeiros trimestres, talvez um pouco menos do que isso, ficasse bastante pessimista. Então, o mercado achava que os juros ia ficar mais alto por mais tempo, enfim, problemas fiscais, o mercado não acreditava muito na capacidade do governo entregar algum tipo de arcabouço que fosse minimamente crível. Isso mudou a partir de meados do ano. Então, o juro caiu, a bolsa subiu. E isso andou mais ou menos nessa toada até quando você teve essa aceleração do PIB lá nos Estados Unidos. O mercado ficou com a impressão, né? Os mercados de maneira geral, né? Então, o mercado começou a apostar que os juros nos Estados Unidos, como você não teve uma recessão e você teve uma aceleração de atividade econômica, os mercados começaram a acreditar que os juros no exterior ia ficar mais alto por mais tempo. Isso acabou afetando o mercado aqui no Brasil. Então, os juros acabaram subindo de novo, devolveram parte do movimento de queda. Isso também afetou a renda fixa, a renda variável e o câmbio. O que a gente está vendo agora nesse último mês de novembro, início do mês de dezembro, é uma relativa calmaria, né? Então, os mercados no exterior ficaram um pouco mais otimistas com essas taxas de juros. Isso, obviamente, teve uma reverberação global. Então, foi um ano difícil, eu diria, né? Para os gestores de maneira geral. Então, com muitas mudanças, poucos trends, né? Você não teve tendências, né? Você não teve uma tendência muito clara, pelo contrário. Então, a gente parece que termina o ano com um tom mais positivo, mas foi um ano bastante turbulento se você for olhar ali no mês a mês. Tá. Acho que falando um pouco do S&P, né? Se você olhar só o S&P, o S&P subiu 20% no ano, então foi um ano tranquilo. Se você tirar as 7 maiores empresas, as 7 Magnificent que o mercado fala, que são Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia, acho que eu falei todas, o S&P subiu só 5%, né? E na renda fixa, o que aconteceu foi uma coisa absurda, porque diferentemente do Brasil, que a curva de juros começou super alta por conta dessa indefinição fiscal aqui, lá a curva estava super otimista, achando que a inflação já estava caindo e estava tudo resolvido. E aí, com o passar do tempo, a inflação não caía, a atividade começou a surpreender positivamente, e o 10 anos, para vocês terem uma ideia, que começou o ano a 3,75%, a gente tem reunião do FONC essa semana, mas há 2 reuniões para trás ele estava 4,10, e aí o discurso do Powell foi exatamente o mesmo. Os juros, não vamos cair o juro, a inflação está resiliente, vai ficar mais alto por mais tempo. Esse 10 anos saiu de 4,10 para 5. E agora
sem nenhuma grande mudança também, já está em 4,25 de novo. Então, se você olhar só agora, parece que foi tranquilo, foi calmo, mas ao longo do ano não foi bem assim. Sim. E aí, em um ano que teve tantas mudanças, foi um ano bem volátil em todas as classes de ativo, onde que vocês acham interessante estar posicionado hoje, nesse momento? Falando do lado offshore, né? Acho que essa inflação que voltou a aparecer nos últimos anos nos Estados Unidos trouxe a renda fixa de volta, então você consegue hoje aplicar em títulos ou do governo americano ou de empresas de bom risco de crédito a taxas de 5%, 5,5%, é uma coisa interessante no portfólio que não existia isso antes, né? Se você for pensar no portfólio há alguns anos atrás, um título americano estava 0,5%, então assim, a gente nem usava instrumento de renda fixa, então a gente está preferindo alocar na renda fixa agora, né? A inflação já passou pelo pior momento, então o core ainda está bastante elevado, está em 3,5 ainda, lembrando que a meta do Fed é 2, tem um caminho ainda a ser perseguido, acho que o mercado já está precificando bastante queda o ano que vem, não sei se vai ter tão rápido assim, mas de qualquer maneira é um bom momento para vocês aproveitar da renda fixa, de ter esses retornos importantes na carteira aí, na ordem de 5%. Acho que aqui no Brasil também a gente foi um ano que a gente preferiu ter a renda fixa, a gente continua achando que a renda fixa ela pode oferecer no ano que vem um retorno parecido com de ações, mas com risco obviamente muito menor. Dentro da renda fixa, diferente, né, do que a gente tem feito no exterior, a gente tem preferido uma renda fixa atrelada à inflação. Então, como eu tinha comentado, os ativos nesses últimos 45 dias, 2 meses, né, ao final do ano, os ativos, de maneira geral, eles tiveram uma boa performance. Mas uma das coisas que ficou para trás ainda são os títulos atrelados à inflação. Então a gente ainda acha que as NTNBs aqui no Brasil são o melhor cavalo aí para seguir. Elas estão pagando inflação mais 5,5%, mais ou menos. Isso obviamente pode variar um pouquinho, mas a gente acha que é um juro real aí bem elevado e que, enfim, a gente acha que hoje é com certeza a melhor aposta para o ano que vem. Legal. E aí, Tarcísio, voltando um pouquinho na sua fala, você tinha comentado que o core ainda está um pouco mais elevado. Qual a sua perspectiva, você acha, para a inflação americana? Você acha que ela vai chegar mais perto da meta ou ela vai continuar ainda mais alta? Essa pergunta é boa. Assim, tem uma questão importante que 2/3 mais ou menos do CPI é housing, né? Então o preço de moradia, aluguel, etc. Isso que subiu muito com o preço das casas, duplicaram na média nos Estados Unidos nos últimos 2 anos. Isso parou, o mercado imobiliário está completamente parado, né? Não sai negócio praticamente. Antigamente a pessoa botava a casa à venda, recebia 10, 15, 20 envelopes com preço de compra fechado, era um leilão mesmo o que acontecia. Isso 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. E hoje em dia o cara coloca a casa não vende, as casas estão ficando no mercado. Então, muito provavelmente com esse juro, principalmente a curva longa, né, que eu estava falando 10 anos, sair de 4,10, de 3,75 para 4,20, é importante a mudança. Isso afetou a taxa de mortgage também, que bateu as máximas, já está caindo um pouquinho, mas está super alto, então está muito caro comprar uma casa. Então, muito provavelmente a gente vai ter uma queda dos preços, né? Lógico que você tem que olhar as regiões, né? Os Estados Unidos é muito complicado, são regiões completamente diferentes. Então, o mercado da Califórnia, por exemplo, tá caindo o preço já, na Flórida não, né? Então, Nova York não cai. Então, tem as peculiaridades de cada estado, mas muito provavelmente isso vai começar a cair, né? A gente teve outro dia uma reunião com a BlackRock, que é um gestor super conhecido americano. Eles têm uma carteira de real estate monumental e eles estão vendo já na ponta o 12 meses dessa parte de housing rodando a 2,5, 3, que é muito melhor do que estava. Então, eu acho realmente que esse 3,5 que está o core agora deve começar a cair um pouco mais forte por conta disso. É difícil precisar se vai chegar nos 2, né? Mas eu acho que o Fed vai esperar ver esse core chegando mais perto de 2 para iniciar um ciclo, né? E na conta, hoje já na curva já tem apostas até de queda em março. Então, eu acho que está meio prematuro ainda essa precificação do mercado. Tá. E aí, uma pergunta mais voltada ao Arthur, falando agora um pouco de Brasil. O CDI esse ano teve um retorno bem alto, e aí, como foi um ano bem volátil em todas as classes de ativo, foi um ano que as carteiras sofreram um pouco. E uma dúvida que sempre vem é se isso foi um caso único, um caso pontual, ou se geralmente no longo prazo o CDI realmente
é melhor ou compatível ao restante dos investimentos? Acho que a gente tem uma memória um pouco curta, né? Obviamente o CDI existe desde 94, mas o mercado, né, a forma com que o mercado era em 94, no início dos anos 2000, é muito diferente do que é hoje em dia. Então, antes você não tinha instrumentos, basicamente. Você ou aplicava no CDI ou na Bolsa. Né? Hoje não é bem assim. Então, esse ano, apesar do o CDI, de fato, o CDI hoje, neste ano, foi provavelmente a melhor aplicação e, portanto, sem dúvida, o melhor risco-retorno. Né? Você ter uma rentabilidade acima de 12%, sem risco, sem volatilidade, de fato é difícil de você bater. Mas se você volta um pouquinho, e não precisa voltar muito, você dá para perceber que o CDI não é o vencedor todo ano. Ele, na nossa visão, ele é uma parte importante da carteira, ele é sempre importante você ter caixa, mas você tem outros instrumentos que são compatíveis com retorno maiores num prazo um pouco mais estendido. Os títulos de inflação batem com folga o CDI desde que eles existem, né? Eles não existem desde 94, mas as NTNBs elas batem com folga o CDI, se você olha um prazo mais estendido. Os próprios fundos multimercados, né? Apesar de você não ter o índice de fundo multimercado ser um índice que, na nossa opinião, para a gente não serve muito, né? A construção dele não é a maneira com que a gente aloca, então a gente faz uma seleção um pouco mais rigorosa, né? Quando a gente constrói a carteira, mas os fundos multimercados eles também batem o CDI no longo prazo, e esse ano, enfim, nos últimos talvez 18 meses, eles tenham fracassado nesse objetivo. Mesmo a bolsa, em alguns períodos de tempo, principalmente quando você tem uma queda de juros, ela costuma bater o CDI. Então, acho que é tudo aqui uma questão de você equilibrar esse teu portfólio e escolher dentro dessas caixinhas, né? A gente, mesmo aqui no Brasil, a gente gosta de ações no exterior. Nesse momento, a gente não aloca muito porque a gente acha que os preços estão um pouco mais esticados. Mas você não precisa ter um portfólio internacional para você poder alocar em ações no exterior. E ações no exterior, nos Estados Unidos principalmente, elas batem o próprio CDI no longo prazo. Então, sendo objetivo na resposta, não, o CDI não é a melhor aplicação sempre. Esse foi um ano que a gente acha atípico, mas se você olha numa janela um pouco mais estendida, você percebe que o CDI não necessariamente é o melhor investimento no longo prazo. E aí, esse ano a gente percebeu os juros nos Estados Unidos, como vocês comentaram, que ficaram altos por um bom tempo, desde o ano passado. O que explica isso? Por que o juros está nesse nível e acho que perpetua? Principalmente a inflação está muito alta, né? Então o mercado achava que a inflação ia cair rápido, né? A inflação no primeiro momento ali pós-pandemia não tinha nenhum produto, faltava chip, faltava carro. O preço do carro usado nos Estados Unidos subiu 50%, uma coisa assim, nunca antes na história aconteceu uma coisa dessa, né? Então, ganhar dinheiro vendendo carro usado. Exato. Você ia trocar o carro, o cara te pagava mais do que, né, muito mais, que é impressionante, assim. Então, enfim, e aí teve essa primeira onda, então a inflação bateu 7%, dependendo do índice, até um pouco mais. Ela voltou, só que ela não voltou tão rápido quanto os agentes achavam. Então, acho que isso que pegou de surpresa. E também tinha esse call de atividade, que todo mundo achava que a atividade ia desacelerar. E isso ajuda o papel do Banco Central de trazer a inflação para baixo. Como não aconteceu isso, ao contrário, como a gente comentou, a atividade, o PIB já surpreendeu positivamente o mercado nos primeiros 2 trimestres e super agora no terceiro tri, um crescimento muito forte. Aí tudo isso bagunçou a cabeça das pessoas com essa visão, e aí o juro subiu. E acho que, na minha opinião, se voltou muito rápido o juro lá. Acho que aqui é um caso completamente diferente, né? Mas lá, assim, acho que o 10 anos é muito mais, hoje, deveria ser muito mais próximo de 4,5 do que de 4. E está mais próximo de 4. Acho que é um processo, vamos ver o que acontece, vai depender de como a inflação vai se comportar nos próximos meses. O mercado de trabalho também está dando alguns sinais de um pouco melhor, né? O desemprego que estava 3,5 bateu 3,9, o último número da semana passada já veio em 3,7, então porque também não, é um número que tem delay,
ser muito errático, né? Não é Sim. não é fácil você clarear essa questão do mercado de trabalho. A gente estava conversando com bastante gente, algumas pessoas viu interessante sobre isso. Esse ano entraram mais de 5 milhões de estrangeiros no mercado de trabalho americano. Então, se não tivesse acontecido isso, o desemprego teria sido menor ainda. Então, a atividade estava mais forte ainda. De imigrantes, né? Exato, de imigrantes. E aí também tem outros caras um pouco mais negativos falando, não, na verdade, o que está acontecendo é que tem muita gente pegando o segundo job para poder pagar as suas contas. Então, não é tão bom assim o número, né? Porque o número não pergunta se você tem um emprego, quando você entra num outro cargo, você é como se fosse uma pessoa nova no mercado. Enfim, então, é um processo complicado que está acontecendo, a atividade surpreendeu super forte, né? E aí trouxe os agentes para baixo. Acho que vai ter mais volatilidade. É mais fácil a inflação voltar de 7 para 4 do que de 4 para 2, né? Porque tinha uns outliers absurdos que não tem mais. Mesmo a produção de bens está sendo... hoje tem carro de novo nas concessionárias lá, né? Antes não tinha, impressionante, assim, não tinha nenhum carro, já fila e tal, hoje já tem, então as coisas vão se reequilibrando, mas é um processo, acho que o mercado de novo está mais otimista do que deveria estar, porque não clareou tanto assim o cenário, não teve uma mudança tão grande. Bom, então esse foi o nosso último Que Mercado é Esse do ano, mas ano que vem a gente volta com muitos outros, e muito obrigada, Arthur, muito obrigada, Tarcísio, pela participação. Obrigado, Ju. Obrigado a todo mundo. Até ano que vem. Tchau, gente. Obrigado. Feliz Natal e um bom ano para todo mundo.